hoje nós temos Santa Ceia, o tempo é curto e eu quero que você fique bem à vontade. Então nós vamos direto ao ponto e eu vou fazer uma introdução ao tema da semana, em aproximadamente aí uns 15 minutinhos, tá bom? Nós vamos começar então com a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, o verso 26, e depois a projeção ali do tema. Esse é um dos textos que você vai ouvir hoje aqui na leitura do serviço da ceia. E esse é um texto que fala muito comigo, eu acho muito bonito, muito bonita a maneira com que Paulo fala aqui sobre essa cerimônia. Então, em 1 Coríntios 11, 26, ele diz assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Não sei se você já percebeu isso, mas a Santa Ceia tem uma estreita relação com a morte de Jesus, é claro, mas também com a segunda vinda. Paulo diz, todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês vão estar anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E a ideia, o conceito geral dessa semana é esse. Inclusive, nós vamos começar aí, deixa eu ver se o negócio funciona aqui, nós vamos começar falando sobre quando virá o fim. E hoje eu vou dar apenas uma introdução sobre o assunto. Vamos ver. Atenção. Isso. Está pior que o gigante o negócio aqui, não cai de jeito nenhum. Passou? Aí. Será que você vai ter que passar para mim? Tá ligado. Ó a luzinha, ó. Você passa para mim? Então tá bom, pode clicar. Nós temos aí 4 métodos que as pessoas usam ou já usaram e continuam usando para falar e calcular mais ou menos a época da vinda de Jesus. Você talvez reconheça alguns desses métodos. O primeiro deles, marcar datas ou períodos de tempo. Segundo método, destacar eventos importantes, eventos atuais importantes. Terceiro método, o método que eu chamo de carismático, e o quarto método é o método de refazer os cálculos das profecias. Eu vou falar um pouquinho sobre cada método, pode passar. Tudo começou com esse cidadão aí, o Guilherme Miller, um fazendeiro do nordeste dos Estados Unidos, que ali em 1818, mais ou menos, começou a estudar a Bíblia. E ele fez algumas descobertas. Dentre elas, ele se deparou com o texto de Daniel 8, os versos 13 e 14. Nós não vamos explicar essa profecia hoje, mas é só para você entender o contexto. Quando Guilherme Miller se deparou com esse texto, até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? E ele me disse, o anjo, respondeu a João que estava tendo, a Daniel que estava tendo a visão. Isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será reconsagrado. Assim, se você não tem familiaridade com a profecia, não tem problema. Isso aqui é só para você entender o seguinte. Guilherme Miller, nos seus estudos bíblicos, ele chegou à seguinte conclusão. Estudando essa profecia, ele entendeu que o santuário era essa terra e que a reconsagração era a vinda de Jesus. Então, ele fez os cálculos e descobriu, pelos cálculos ali, que a Bíblia interpretando a si mesma, que Jesus voltaria aproximadamente em 1844. É aí que nasce a Igreja Adventista. É dessa decepção. Por que decepção? Porque Jesus não veio em 1844. O cálculo estava certo, mas o evento estava errado. O evento não dizia respeito à segunda vinda de Jesus. Mas eles pensavam que sim. E só para você ter uma ideia do que foi isso, o papai morreu terça-feira passada. E a mamãe disse para as crianças, não se preocupe, daqui a uma semana Jesus vai voltar e o papai vai ressuscitar. Você consegue imaginar a decepção dessa gente? A gente não consegue se colocar no lugar dessas pessoas. Teve gente que vendeu tudo que tinha para apostar em panfletos, para colocar na mídia da época, não é? Que Jesus voltaria. E no dia seguinte,
a 22 de outubro de 1844, Jesus não voltou e a pessoa não tinha nada. Você consegue se imaginar numa situação dessas? Foi daí que eles começaram a estudar a Bíblia com mais profundidade, tentando entender onde que erraram, e a igreja adventista nasce dessa decepção. Acontece, pode clicar aí para mim, acontece que a partir daí, agora vai? Vai nada. Vai não. Acontece que a partir daí, desse desapontamento, né, desde 1818, quando Guilherme Miller começou a estudar a Bíblia, até 22 de outubro, a partir daí, muita gente gostou da ideia de calcular o momento em que Jesus voltaria. Essa ideia de saber o dia ou a época da segunda vinda de Cristo tomou conta de muita gente, apesar do desapontamento. E isso continua até hoje. Só para você ter uma ideia, nós vamos então agora ver um pouquinho de cada método aí que o pessoal usa para calcular a volta de Jesus. Pode clicar. Nos dias que o primeiro método é marcar datas ou períodos de tempo. Pode passar. Nos dias em que sucederam a grande decepção de 1844, um líder da igreja, um homem muito assim estudioso, um cara famoso, José Bates, não era uma pessoa desmiolada, era uma pessoa sensata, equilibrada, estudiosa, culta. Ele entendeu o seguinte: Jesus não voltou em 22 de outubro de 1844, porque, na verdade, a gente tinha que esperar o ano terminar, não era outubro, era no final do ano. Tinha que passar o ano de 1844, o tal do ano da expiação. Isso aí tinha que passar. Então, ele entendeu que Jesus voltaria no início de 1845. Não precisa dizer que Jesus não voltou. Mas Bates, que era um homem lúcido, não é? Tinha boas intenções, era um crente de verdade, não era nenhum maluco, não desistiu da ideia. Pode passar. Ele fez mais um cálculo. Ele entendeu o seguinte: como havia no santuário uma maneira, um modo de se perdoar pecados, era você degolar o cordeirinho, pegar o sangue, levar até o santuário e aspergir 7 vezes o sangue do cordeirinho no véu do santuário. Essa era uma maneira de transferir os pecados para o santuário. José Bates, então, entendeu o seguinte: já sei, essas 7 vezes que o sacerdote asperge o sangue ali no véu, são 7 anos. A gente pega 1844, soma 7, vai dar 1851 e Jesus voltará daqui a 7 anos. Bates não era maluco, era um cara bem intencionado. É para você ver como as pessoas insistem ou se encantam com a ideia de determinar o momento da segunda vinda de Jesus. E a coisa não parou por aí. Depois, alguns membros da igreja, membros leigos, começaram a pensar o seguinte: já sei. Jesus não voltou em 22 de outubro de 1844, por quê? Porque nós somos o novo Israel. Israel não ficou vagando 40 anos no deserto? Ficou ou não ficou? Beleza, então a gente soma 40 anos a 1844, Jesus voltará em 1884. Olha que maravilha. Só que Jesus não voltou, porque parecia uma boa ideia, mas não era verdadeira. Tinha até um fundamento lógico, mas não tinha base bíblica real. Mas muita gente acreditou nisso. Mas não parou por aí. Pregadores leigos e até pastores entenderam o seguinte: Noé não pregou 120 anos? Então tá, então de 1844 mais 120, Jesus voltará em 1964. Ainda bem que ele não voltou, senão não tinha nascido, né? Quer dizer, melhor se tivesse voltado, né? A gente fala assim, mas o fato é que gente bem intencionada. Alguns, é verdade, são meio fora da casinha, mas muitas pessoas têm até boas intenções e estão preocupados com a segunda vinda. Uma outra maneira, não é? Esses métodos aqui que vocês viram são o primeiro método, né? Destacar ou calcular as datas. Não é? O segundo método é destacar eventos importantes. Só para você ter uma ideia do que aconteceu logo no início da história da nossa igreja, em 1888, houve um grande reavivamento em todo o cristianismo, nos Estados Unidos da América.
E reavivamento é uma coisa bacana. As pessoas voltam para a Bíblia, vão à igreja, cantam, ficam animadas, né? Vão à semana de oração, mesmo no frio e tal. E aí, esse reavivamento coincidiu com um decreto dominical, algo parecido com um decreto dominical, que um tal de um senador Blair começou a colocar no Congresso americano ali, tentando fazer a coisa pegar. Agora, você imagina para um adventista do sétimo dia, que estudou Apocalipse, que viu, em 1888, um pouquinho depois da grande decepção, um grande reavivamento e um decreto dominical aparecendo. O que ele pensou? Jesus vai voltar aos nossos dias. E essa notícia se espalhou, e as pessoas fizeram muito barulho em relação a isso, e as coisas foram tristes no final. Por quê? Porque Jesus também não voltou naqueles dias. Bem, depois dessas tentativas, né, de cálculos, uma líder da nossa igreja, uma senhora chamada Ellen White, deu um bom conselho. Ela disse assim: não devemos viver em agitação acerca de tempo. Não nos devemos absorver com especulações relativamente aos tempos e às estações que Deus não revelou. Jesus disse aos seus discípulos: vigiai, mas não para um tempo definido. Seus seguidores devem encontrar-se na posição dos que estão à escuta das ordens do seu comandante. Devem vigiar, esperar, orar, trabalhar à medida que se aproxima o tempo da vinda do Senhor. Ninguém, no entanto, será capaz de predizer exatamente quando virá aquele tempo. Pois daquele dia e hora ninguém sabe. Não sereis capazes de dizer que ele virá dentro de 1, 2, 5 anos. E nem deveis retardar a sua vinda, declarando que não será por 10 ou 20 anos. Esse é um bom conselho. Não diga que ele vai voltar daqui a pouco, mas também não diga que ele não vai voltar nunca. Esse é um bom conselho, e nós vamos ver essa semana por quê. Bom, o terceiro método de se calcular a segunda vinda de Jesus é o método carismático. Só para você ter uma ideia, em 1950, um ano antes de eu nascer, 1967, apareceu a história do mochileiro. Mochileiro, nos Estados Unidos, era um moço que estava supostamente andando na beira da estrada, e um casal, crentes, adventistas do sétimo dia, dirigindo seu carro, viram o mochileiro pedindo carona. Deram carona para o moço sentou no banco de trás. E eles iam conversando sobre temas religiosos, eram gente que gostava do assunto, e o mochileiro disse em algum momento: é isso mesmo, Jesus vai voltar mais cedo do que vocês pensam. E eles olharam para trás e o mochileiro tinha sumido. Um anjo. Essa história já teve várias versões nesses últimos 51 anos. Esse é o método carismático. Agora, esse é o mais impressionante, o bebê que fala. Supostamente aconteceu aqui pertinho da gente, no NASP, Campo São Paulo, Itapecerica da Serra. Na apresentação de um bebê, o pastor em algum momento disse: quando este bebê crescer, e o bebê teria dito: não vai dar tempo. Eu vou te falar, se essas histórias são verdadeiras ou não, eu não sei. Mas me dá a impressão de que não é assim que Deus age. O quarto método de se calcular a vinda de Jesus, de se tentar calcular a época da vinda de Jesus, é refazer os cálculos das profecias de Daniel e Apocalipse. Por exemplo, você quando tenta recalcular, dá nisso aqui, ó. Esse é um panfleto real. Esse cidadão aqui, o senhor, cadê ele? O Agilson José Gualberto, tem um telefone dele aqui e tal, disse então: guarde bem essas datas. Esse é um panfleto que ele publicou. Dia 25 de setembro de 2004, o dia em que será decretada nos Estados Unidos a lei dominical, o sinal da besta. 19 de abril de 2008, dia do fechamento da Porta da Graça, com o derramamento das 7 últimas pragas. Esse é o mistério de Deus. Estou preparando um livro que estará pronto no dia 10 de junho de 2004, falando sobre esse assunto. Ore a Deus, peça um sinal e me ajude a divulgar isso. Uma observação importante: devido à variação do calendário judaico, o cumprimento da profecia poderá ser alterado em 15 dias, para mais ou para menos, a partir desta data. Olha só, isso está pertinho da gente, é 2004. Está pertinho. As pessoas insistem em calcular o momento da vinda de Jesus. Isso é bom e é ruim. É bom por quê? Porque tem gente preocupada com o assunto. É triste você ver um adventista que não está nem aí com a vinda de Jesus.
que não fala nisso, que não pensa nisso, que não se prepara para isso, que não vê nos acontecimentos mundiais nada relacionado a isso. Mas também é muito perigoso aquele que tenta, a todo momento, encontrar a data ou a época da vinda de Jesus. Por quê? Porque quando as coisas não acontecem da forma que as pessoas esperaram, a decepção pode ser tão grande que a pessoa passa a não crer em mais nada. É uma montanha russa. E quando o excitamento passa e as profecias, supostas profecias, não acontecem, aí a pessoa perde a fé. Isso é muito, mas muito perigoso. Tem gente por aí que não crê mais em nada. E tem gente por aí que acha que ainda pode calcular a segunda vinda de Jesus. Qual é o perigo desses métodos de calcular a segunda vinda? O perigo é que a gente não pode provar que eles estão errados até que a data chegue e nada aconteça. Outro problema, parecem lógicos, parecem ter uma base bíblica. Isso é uma armadilha tremenda. Agora, o que ensina a Bíblia sobre isso? Isso você vai saber amanhã. A partir de amanhã. Hoje nós vamos participar dos símbolos que anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Hoje, em comunhão uns com os outros, nós vamos participar do símbolo do sangue e do corpo de Jesus. E amanhã nós vamos ver o que de fato a Bíblia diz sobre o dia e a hora da segunda vinda de Jesus. Que Deus nos abençoe. E agora eu entrego ao pastor Rafael.